Jonas capítulo 1. Hoje vamos estar expondo apenas os versos do 1 ao 3 da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura bíblica que diz assim: Jonas capítulo 1, versos do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pois a sua passagem, e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra. Queremos, ó Deus, colocar os nossos corações diante do Senhor, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, te pedindo, ó Deus, que o Senhor possa estar com graça ministrando aos nossos corações através desta palavra, que é a palavra de Deus, que quando é exposta, Senhor, nós cremos que através da instrumentalidade do teu Espírito, tu fala ao coração da tua igreja. Ó Deus, que esta noite, Pai amado, possamos sair daqui, ó Deus, sacudidos pela tua palavra, revendo, ó Deus, muitas áreas das nossas vidas, da nossa caminhada como cristãos, entre elas o chamado que o Senhor mesmo nos fez, e tamanha nossa negligência em relação a Ele. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quantos de vocês tiveram a oportunidade de, quando criança, ouvir a respeito da história de Jonas e o grande peixe? Olha, que maravilha. O interessante é que nós ensinamos essa história, nós falamos sobre a história de Jonas, e a gente já começa dizendo que foi Jonas e uma baleia, não é verdade? Apesar da Bíblia não falar da baleia, a gente, não é, conta para as crianças que a baleia veio e devorou Jonas, e Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e termina que, sem ter essa intenção, é verdade, nós transmitimos para os nossos pequeninos, e muitas vezes para aqueles que nós falamos a respeito do livro de Jonas, que Jonas é o autor, ou melhor, é o ator principal, é o personagem principal do seu livro. Mas na verdade, queridos, nós vamos estudar e ver que Jonas, na verdade, ele não é o personagem principal do seu livro. Muito pelo contrário. Jonas é desobediente. Jonas é um cara murmurador, nunca está satisfeito com nada. Jonas, ele é usado por Deus, não quer que as pessoas se convertam. Jonas reclama de Deus o tempo todo. Jonas pensa que pode fugir da presença de Deus. Jonas, na verdade, queridos, não é o personagem principal do seu próprio livro. Nós iremos ver ao longo dessas exposições que o livro de Jonas tem como tema central e como personagem principal um Deus soberano, um Deus que é Senhor sobre tudo, sobre todos e sobre a salvação dos homens, e que Ele faz a sua vontade e o seu querer conforme lhe apraz, conforme Ele quer. Nós iremos ver, queridos irmãos, que na verdade é Deus que chama Jonas, é Deus que busca Jonas, é Deus que demonstra a sua compaixão,
É Deus que levanta Jonas para pregar. É Deus que toma a iniciativa, meus irmãos. O livro começa com a palavra de Deus, o livro termina com a palavra de Deus, de maneira que o livro de Jonas tem como o principal personagem um Deus que é soberano, que chega a ser relatado no próprio livro de Jonas como sendo o Senhor da salvação, pois a salvação pertence ao Senhor. Apesar disso, queridos, muitas pessoas olham para esse livro e desacreditam dele. Por exemplo, por volta do século II, nós vemos Porfírio, nós vemos outros filósofos da época, eles brincando não, na verdade eles zombando dos cristãos por acreditarem no livro de Jonas. Nós vamos ver eles zombando, porque como é que vocês podem crer num livro desse? Esse livro, na verdade, é uma grande lenda, é um grande mito. Então, desde o início ali da igreja depois de Cristo, pessoas se levantaram para dizer que, na verdade, o livro de Jonas é uma grande lenda, é um grande mito, e que nada disso verdadeiramente aconteceu. Mas pasmem os irmãos, existem pessoas que se dizem cristãs, crentes, chamo elas aqui de teólogos liberais, que vão dizer que na verdade o livro de Jonas trata-se realmente de algo que foi baseado através de lendas passadas, e que na verdade o que importa é a lição do livro, é o sentido do livro, o significado do livro, e não necessariamente se essa história é verdadeira ou não. Eles chegam, por exemplo, a citar, séculos antes de Cristo, houve um grande poeta grego chamado Homero. Ele escreveu e em alguns dos seus poemas falava a respeito de pessoas dentro de peixes, de deuses, de semideuses. Então esses teólogos liberais vão dizer o seguinte, que as pessoas do judaísmo, o poeta hebreu, ele ouvia falar a respeito dessas lendas, desses mitos pagãos, e então ele trouxe isso e inseriu nos seus escritos. Na verdade, queridos irmãos, isso é uma grande mentira, porque Jonas de fato é um personagem histórico. Jonas não somente aparece aqui no seu livro, mas aparece também em 2 Reis. Jonas, para você ter ideia, foi citado 3 vezes por Jesus Cristo, ao ponto de Jesus Cristo chegar e dizer que ele seria diferente, ou melhor, parecido com aquele Jonas que passou 3 dias e que depois renasceu, por assim dizer. Como é que Cristo se identificaria com alguém que não existiu? Como é que Cristo diria que os ninivitas, na verdade, haveriam, de estar do lado de que estariam julgando aquelas cidades que Jesus Cristo passou, que viram tantas coisas e não se converteram, porque de fato os ninivitas existiram, se converteram. Essa história é verídica, é algo histórico que realmente existiu. E por isso, irmãos, o problema desses teólogos, dessas pessoas que se dizem crentes e não creem nisso como um fato histórico e verdadeiro, é na verdade o problema com Deus. Não é com o livro de Jonas, mas é com Deus. Realmente Deus tem poder para fazer tudo isso? Porque eles vão dizer que esses milagres que acontecem no livro de Jonas não são milagres assim muito explicados, palpáveis. É um peixe que engole um homem, é uma planta que nasce em um dia e que no outro dia um verme vem e come ela completamente, é uma cidade toda que se converte. Mas irmãos, o nosso Deus, ele tem poder sim para fazer tais coisas, e ele fez tais coisas. Eu acho importante você ter essa ideia, antes de darmos início à nossa exposição, de que de fato Jonas é um livro histórico.
que de fato Jonas é um personagem que realmente existiu, que de fato Jonas é, sem sombra de dúvida, um livro inspirado por Deus. E aí você pergunta, mas para que então o livro de Jonas foi escrito? Qual o propósito do livro de Jonas ter sido escrito? O livro de Jonas, irmãos, foi escrito para o povo de Israel, um povo que era muito nacionalista, um povo que se sentia completamente, acima das outras nações, que vivia em desobediência a Deus, que vivia em meio à idolatria. Esse livro foi escrito para os israelitas, para eles compreenderem que Deus estava interessado em outras nações, que Deus estava interessado em outros, e que Deus não tolera a desobediência, mas que de fato Ele é Senhor da história, e Ele tem compaixão, sim. É tanto que o livro acaba com uma pergunta da parte de Deus: ô Jonas, afinal de contas eu não posso ter misericórdia de quem eu quero? Está reclamando de quê? Então era para confrontar o povo de Israel e desafiá-los então a se arrependerem e refletirem sobre a sua caminhada como povo da aliança. Diante disso, irmãos, nós vamos estar dividindo essa exposição em 5 partes. A primeira, que nós vamos estar vendo hoje, tem como tema o Deus que chama. Nós vamos ter a oportunidade então, nesses 3 primeiros versos, de compreender um pouco mais da vocação, do chamado de Jonas. E à medida que nós formos expondo o livro de Jonas, nós vamos falando um pouco mais a respeito do propósito, da historicidade, de tantos outros elementos importantes para a compreensão do livro de Jonas. Então, diante desse Deus que chama, nós vamos ver dos versos 1 a 2, ele chamando o profeta, enviando o profeta para Nínive. Leamos versos 1 e 2 da palavra de Deus, que diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Por mais de 100 vezes no Antigo Testamento, você vai ver esta expressão sendo direcionada para os profetas. No entanto, essa palavra que está vindo para Jonas, não é uma palavra como outros profetas receberam em sua grande maioria, onde eles vão transmitir as palavras que eles receberam de Deus, como o que nós chamamos de Vox Dei, a voz de Deus. Essa palavra para Jonas era uma palavra de instrução, era uma revelação da parte de Deus, não no sentido de dizer: Jonas, pegue essas palavras e como um arauto, como um profeta, vá lá e exponha essas palavras ipsilíteres, o que eu estou então lhe dizendo. Não, mas essa revelação tem a sua característica como sendo uma instrução, uma palavra que veio a Jonas instruindo ele para fazer algo, para tomar uma atitude, para fazer algo que Deus queria que ele fizesse. Estamos falando, na verdade, que essa palavra veio para Jonas, e é interessante você ver que a iniciativa do livro, ou quem toma a iniciativa de salvar o pecador, é Deus. É Deus que se achega até Jonas com o desejo de que Jonas vá até Nínive para pregar então a sua palavra e que aquelas pessoas então se arrependam. Deus então, ele está tomando a iniciativa em buscar o seu servo Jonas, para que Jonas então faça a sua vontade. Mas pastor, a palavra de Deus chegou até Jonas. E quem era Jonas?
Porque o que eu me lembro de Jonas é simplesmente que ele foi engolido por um peixe. Mas podemos aprender um pouco mais a respeito de Jonas. Por exemplo, a tradução do nome de Jonas, a tradução do nome dele é pomba. Há quem diga que cai bem com ele porque a pomba, quando se sente em uma situação de perigo, ela tende a fugir. Mas não podemos extrair muita coisa a respeito do seu nome. No entanto, o texto diz que esse Jonas, a quem a palavra de Deus veio até ele, é filho de Amitai. Então nós vemos aqui, queridos, que Jonas teve um pai, esse pai se chamava Amitai, e aqui é interessante, irmãos, sabe por quê? Porque existem pessoas que vão dizer, estudiosos, que Jonas, na verdade, foi um dos alunos da escola de profetas de Eliseu. Segundo a tradição, a gente não pode ter isso como certeza, estou apenas aqui, não é? Dizem que Jonas é a criança que Eliseu ressuscitou. Olha que interessante. Não temos como saber se isso é certo ou não. Certamente as escrituras estão acima de toda e qualquer tradição, mas a tradição ela traz esta informação a respeito de Jonas. A despeito se ele foi um menino ressuscitado por Eliseu, a despeito se ele foi instruído na escola do profeta Elias, deixe-me dizer algo para vocês, parece-nos que ele era um filho de crente. O Amitai aqui, o seu nome significa verdade. É consenso entre a maioria dos comentaristas de que Jonas ele teve uma instrução dentro da verdade. Ele era um rapaz crente, criado dentro de um lar crente, de pessoas tementes a Deus. Mas deixe-me dizer algo para vocês, essa não é a primeira vez que Jonas tem essa mensagem sendo chegada e disposta até ele. Essa não é a primeira vez que Deus falou com Jonas. Jonas, na verdade, é um profeta. E não somente isso, um profeta de boa fama, por assim dizer. Vamos ver 2 Reis. Peço para os irmãos abrirem lá em 2 Reis. Capítulo 14. Nós vamos ver que Jonas já havia profetizado algo. E que Jonas, ele profetizou no período exatamente de Jeroboão II. Exatamente no capítulo 14, dos versos 23 até o de número 25, nós vamos ler e vamos entender um pouco mais o contexto que Jonas estava vivendo e como ele já fora usado por Deus outra vez, em outra ocasião. Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Estamos diante, irmãos, de Jeroboão II, que reinou por 41 anos, e de fato foi o reinado mais importante do reino do norte. Lembre-se que quando Israel foi dividida, passou a existir o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. Jonas então estava na tribo de Zebulon. Nós vamos ver, ele pertencia àquela região de Zebulon, e ele, nós iremos ver, estava profetizando inserido nesse reinado do sul, que Jeroboão foi rei durante 41 anos. E ele diz o seguinte: e fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que o fez pecar Israel. Ou seja, foi 41 anos, foi o reinado, o maior reinado mais importante do reino do norte, mas o pecado, mas a idolatria,
a condição moral do povo era degradante, era algo de bastante tristeza. É quando no versículo 25 vemos a respeito de Jonas. Esse Jeroboão restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, olha só, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então o que é que nós podemos ver aqui? Jonas já havia profetizado algo da parte de Deus. Ele havia trazido uma palavra muito boa para Jeroboão. Jeroboão, você vai conquistar terras, Deus vai permitir que no seu reinado Israel se expanda, e vai haver muita prosperidade no reino de vocês, no seu reino. Olha que palavra maravilhosa. Jonas então teve contato com a realeza. Jonas, ele era respeitado pela realeza, era respeitado pelo povo. Jonas havia trazido uma boa palavra profética da parte de Deus. Israel vai ser próspero, o reinado de Israel vai se expandir. E aqui temos informações importantes sobre Jonas, que ele era filho de Amitai, o profeta. Talvez isso é a justificação pelo qual ele teve um berço, digamos assim, cercado de instrução da parte de Deus, o qual era de Gat-Efer. O que é isso, Gat-Efer? Gat-Efer era uma pequena cidade de Zebulon. Na verdade, essa cidade ficava a 7 quilômetros de Nazaré, onde Jesus Cristo passou ali boa parte dos seus 30 anos, não é? Nós vemos que ele era um profeta galileu. Nós temos aqui, queridos, algo importante, porque o Sinédrio, lá na frente, quando discutiam a respeito de Cristo, eles disseram, nunca houve profeta que viesse lá da banda, da Galileia. Eles estavam enganados, porque Jonas era um galileu. Então, Jonas profetizou nesse tempo, ou seja, de 793 a 753, no século 8º antes de Cristo, no reinado de Jeroboão II, em um contexto de prosperidade, em um contexto de expansão, sendo contemporâneo de Amós, sendo contemporâneo de Oséias, mas inserido, apesar de muita prosperidade, em muita idolatria e perversão por parte do povo de Deus. Muita decadência moral, apesar das conquistas militares. Vamos voltar para Jonas. Veio a palavra do Senhor então a Jonas, esse personagem que nós acabamos de compreender um pouco mais sobre ele, sobre a sua vida. E diz o texto bíblico que a palavra de Deus veio até ele, e Deus diz algo para ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Essa expressão dispõe-te, irmãos, na língua hebraica é a ideia de uma ação, não é? É o ato de se levantar. É alguém que está sentado e levanta-se. Mas quando a gente lê ela assim, parece que o camarada está lá sentado e Deus está dizendo assim, vamos, vai Jonas. E Jonas, espera aí, estou me espreguiçando, eu já estou indo, calma. Não estou com tanta disposição, Senhor, para fazer isso. A ideia não é essa. Apesar da expressão trazer a ideia de você se levantar, traz consigo também um imperativo, ou seja, requer uma ação imediata, ou seja, levante-se agora, vamos, dispõe-se, levante-se daí, vamos, levante-se. Para quê? Porque você vai para a grande cidade de Nínive. Você vai à grande cidade de Nínive. Realmente, irmãos, a cidade de Nínive era algo grandioso. Por 3 vezes Jonas vai relatar a respeito da grandeza dessa cidade. Deixe-me falar um pouco dessa cidade para vocês. Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria naquele momento estava se levantando no cenário político como uma grande potência.
E havia, de certa forma, um medo da parte dos israelitas de que os assírios viessem e destruíssem eles. Então, Nínive é a capital da Assíria, era a maior cidade daquela época, mas também a mais perversa daquela época. Havia, segundo o texto de Jonas capítulo 4, cerca de 120 mil pessoas naquela cidade que não sabia distinguir a mão esquerda da direita. Segundo algumas pessoas, a cidade era composta de 120 mil pessoas. Mas, por exemplo, o reverendo Nicodemos, ele vai dizer que essas 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda são crianças. E daí a gente salta de uma cidade de 120 mil para provavelmente uma cidade de 700 mil pessoas. Era uma cidade que, para ser percorrida, segundo o texto bíblico, levava 3 dias para você percorrer a cidade de Nínive. Ela ficava no nordeste de Israel, a 800 quilômetros de onde Jonas estava. A sua fortaleza era tão grande, irmãos, que a sua fortaleza tinha cerca de 50 quilômetros de comprimento por 16 de largura. Só ali onde ficavam confinados os seus soldados, os seus palácios. Havia canais que circulavam a cidade. Havia belos jardins, belos palácios. Havia torres, muralhas. Havia em Nínive uma das bibliotecas mais famosas daquela época. Mas, querido irmão, havia em Nínive 15 portões guardados por touros e leões. Era uma cidade monstruosa, era uma cidade muito opulenta. Mas esta cidade, queridos, ela tem como nome Nínive, não é em vão. Na Síria, a transliteração é Ninua, que veio lá da banda dos sumérios, de Nina, que na verdade é a deusa Istsa, que na verdade é a rainha dos céus, que na verdade é a rainha do sexo e da guerra, uma das deusas, uma das divindades dos assírios. Esta cidade vivia desta forma. Queridos, esta cidade estava vivendo de maneira completamente pervertida. Era uma Sodoma e Gomorra dos tempos, não é, passados. Esta cidade era uma grande cidade, mas ela estava completamente perdida. E Deus então diz para Jonas: Jonas, levante-se e agora vai àquela grande cidade de Nínive, clama contra ela, grita contra ela, profetiza contra ela, Jonas. E Deus dá um motivo. Qual o motivo, Jonas? Porque a malícia dela chegou até mim. Querido, deixe-me contar algo para vocês. Eu peço que vocês prestem atenção no que eu vou contar. Os assírios eram famosos pela sua crueldade. A crueldade dos assírios era lendária. Eu vou contar algumas coisas, uma das pequenas coisas que eu pesquisei, e depois, se vocês quiserem ler um pouco mais, vocês podem pesquisar e ler um pouco mais. Para vocês terem ideia, os assírios tinham o hábito de amontoar os crânios. Amontoar os crânios dos povos que eles venciam. Você chegava em Nínive, provavelmente havia-se montanhas de crânios. Se você chegar numa cidade dessa e visse algo disso, certamente você se assustaria e se amedrontaria muito. Mas era também costume deles arrancar a língua daqueles que eles venciam pela raiz. Eles tinham o hábito de pisar no pescoço dos seus adversários e com as mãos arrancava na raiz as suas línguas. Era um povo tão cruel que eles tinham o hábito
de fazer esfolamentos vivos, de pessoas vivas. Eles fincavam 2 hastes no chão, amarravam o prisioneiro pelas mãos, pelos pés, de modo que ele não conseguisse se mexer, e vivo, alguém muito perito, vinha então com uma lâmina e tirava a pele daquele homem, daquela criança, daquela mulher. Depois que arrancava aquela pele, eles penduravam nos muros da cidade, ou das cidades que eles venciam, ou das suas cidades, para que as pessoas soubessem do poderio que era a nação, a Síria, o povo assírio. Mas não somente isso. Depois que eles arrancavam as peles, eles então pegavam um mastro, fincava debaixo do pulmão daquelas pessoas e como um poste colocavam eles para que as pessoas pudessem ver aquelas pessoas e soubessem a respeito do poder assírio. Se você fosse preso por um assírio e não quisesse contar algo que eles queriam, eles tinham uma técnica de tortura. Eles cavavam um buraco no deserto, deixavam você só com a cabeça de fora e colocavam um espinho na sua língua. Você, morreria certamente, mas antes de morrer provavelmente você falaria algo de tamanha atrocidade daquelas pessoas. Para vocês terem ideia, houve povos que quando souberam que os assírios vinham atacar eles tiraram as próprias vidas, eles se suicidaram, para não precisarem passar por tais coisas. Ou seja, os assírios estão vindo, o que é que a igreja de Mandacaru vai fazer? Vamos se matar logo. É melhor morrer pelas nossas próprias mãos do que cair na mão daquele povo. Então, irmãos, a Síria estava encharcada no sangue. E a malícia desse povo subiu até Deus. E Deus então quer que Jonas vá para esta cidade e anunciar uma palavra, diga-se de passagem, uma passagem de arrependimento. Ou vocês mudam de vida, ou em tantos dias vai vir juízo de Deus sobre a vida de vocês. Então, irmãos, Deus toma a iniciativa. Deus quer enviar Jonas imediatamente para esta grande cidade chamada Nínive, porque a malícia dessa cidade era tamanha, a malícia dessa cidade era tremenda. O que é que nós podemos aprender aqui de maneira inicial, irmãos? É que Jonas, ele se identifica, segundo alguns estudiosos, ele é um tipo de Israel, que representa muito bem a igreja. Nós vamos ler Jonas e vamos nos colocar na pele de Jonas, esta é a verdade. Jonas, ele recebeu uma missão da parte de Deus. É bem verdade que era uma missão um pouco estranha. Por quê? Porque não houve em Israel ninguém que fosse pregar como Jonas estaria se dispondo para pregar em Nínive. Houve Elias, Eliseu, pessoas que tiveram passagens onde o evangelho pôde alcançar algumas pessoas gentílicas, mas no termo clássico da palavra missões, Jonas seria a primeira pessoa que estaria sendo enviado, para uma nação pagã, para que aquelas pessoas pudessem se arrepender. Jonas, ele recebeu um chamado da parte de Deus. E eu quero dizer para vocês, queridos, que nós também recebemos um chamado da parte de Deus. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, as palavras da grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, se aplica a você, meu irmão. Se aplica a mim, querido. Um dia nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Um dia, querido irmão, nós estávamos completamente cegos, cativos do pecado, mas a palavra de Deus veio até nós, e com o seu espírito, os grilhões da morte foram despedaçados, e nós passamos a ter vida. Nós passamos então, irmãos, a ser cheios do Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós, o mesmo Espírito que foi derramado em Atos capítulo 2 para capacitar a igreja para anunciar o Evangelho, esse mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas, de maneira que nós fomos chamados sim, e nós temos uma vocação, nós temos uma missão dada por Deus. Querido, eu me lembro quando Deus me chamou, especialmente para o ministério pastoral. Eu me lembro que meus irmãos, eu chorava tanto, eu não sabia, eu não me via fazendo outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa, a verdade é essa. Quando eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, disse: Senhor, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Parece que eu joguei fora 4 anos da minha vida estudando um negócio que não tenho prazer, não tenho alegria, não tenho nada assim. E Deus então, querido, me chamou para ser ministro do seu Evangelho. E certamente, querido, se hoje eu estou aqui em Mandacaru, é porque Deus veio com a sua voz até mim e disse: Cláudio, dispõe-te. E um dia, pela graça de Deus, não pelas minhas forças, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me envia, me usa-se. Faz em mim o teu querer, a tua vontade. E a partir daquele dia, irmão, já não teve mais lugar na minha vida para os meus próprios sonhos, para os meus próprios desejos, para as minhas próprias realizações. Sabe por quê? Porque nós devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo. E eu tenho plena convicção, querido irmão, plena convicção, de que se Deus naquele tempo tivesse satisfeito os desejos do meu coração, eu seria um homem feliz. Porque o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. A melhor coisa que você pode fazer é obedecer o chamado do seu Senhor. A melhor coisa que você pode fazer é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto, me envia, Senhor, eu quero ir, eu quero fazer a tua obra, a obra que o Senhor fez na minha vida, eu quero ser usado agora, Senhor, para alcançar os outros. É bem verdade, irmãos, que eu compartilhei com vocês algo que Deus trouxe para a minha vida e me chamou para o ministério pastoral. Mas não se esqueçam que quem foi comissionado para pregar o Evangelho não foi simplesmente o pastor, o presbítero ou o diácono, mas todo aquele que um dia ouviu a voz de Deus e Deus se apresentou a ele como o Senhor da sua vida. Esse agora é escravo de Cristo e deve se dispor a fazer a sua obra aonde quer que Ele lhe envie. É quando, irmãos, nós vamos ver que Deus, Ele chama Jonas, Ele envia Jonas para Nínive, e Nínive, então Jonas vai responder a esse chamado de Deus. E nós vamos ver então que na verdade Deus, depois de enviar Jonas para Nínive, Jonas vai se dispor, é verdade, mas ele vai se dispor a fugir para Tarsis. Ele vai se dispor em fugir da presença de Deus. Ele quer se colocar numa situação de indisponibilidade para aquele que lhe chamou. Versículo 3, leiamos. Jonas
Querido, Jonas na verdade ele se dispôs, mas se dispôs para fugir. Eu preciso dizer algo para vocês. No Velho Testamento, quando nós falamos de Israel e missões, nós não vamos ver, por exemplo, Israel sendo comissionada para anunciar o Evangelho, anunciar o seu Deus para as outras nações. Não. A gente tem até Isaías que quis fazer isso, mas Deus não permitiu. Mas Jonas, ele pede para que Jonas faça tal obra. De maneira que, o que é que nós tínhamos no Velho Testamento? Em Abraão, Deus disse que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deuteronômio 4 vai falar que Deus queria que Israel fosse como um luzeiro, que servisse ao Senhor de tal maneira que as outras nações vissem o Deus de Israel através da vida deles. É o que nós chamamos, queridos, de força centrípeta. Ou seja, no Novo Testamento o povo está indo, no Velho Testamento as nações vinham, elas eram atraídas por Deus, elas eram atraídas pelo testemunho de Israel, ou pelo menos assim deveria ser. Essa era a maneira como as missões, digamos assim, eram feitas no Velho Testamento. Então Jonas é um caso sui generis, é um caso único. Por quê? Porque Jonas agora é chamado para fazer algo que ninguém havia feito. E ele está sendo chamado não é para ir para uma cidadezinha de gente boa, não, tranquila. É alguém, querido irmão, que provavelmente já havia passado por meio dos israelitas, e provavelmente Jonas já havia testemunhado da fúria dos assírios, e Jonas não queria que esses assírios tivessem um encontro com o Senhor. Então Jonas, ele se dispõe, é verdade, mas ele se dispõe então para fugir para Tarsis. Você fica pensando assim, que homem tolo achar que podia fugir da presença do Senhor? Lembre, ele era um profeta hebreu, ele conhecia a respeito do Deus de que ele servia, ele sabia que não tinha como fugir da presença de Deus, mas ele queria se colocar indisponível. E eu trouxe para vocês um quadro para vocês verem o que é que Deus queria que Jonas fizesse e o que é que Jonas fez. Para vocês terem ideia, Jonas estava naquela região aqui embaixo, nesse círculo vermelho do meio, e Deus então queria que ele fosse para 800 quilômetros ali acima, para a cidade de Nínive. Mas Jonas, diz o texto bíblico, desce até Jope, que era naquele tempo praticamente o único porto daquela época que tinha então essas embarcações, e ele procura então ir para a cidade mais longe daquele seu tempo. Era uma cidade que pertencia aos fenícios, fundada pelos fenícios. Era a região mais remota da época, a cerca de 4.000 quilômetros de onde ele estava, lá onde hoje nós temos a Espanha, o sul da Espanha. Então ele quer fugir da presença de Deus para o fim do mundo, mas não somente isso. Note que enquanto ele deveria ir para o oeste, ele vai para onde? Vai para o leste. Ele está dizendo assim, Deus, o Senhor quer que eu vá para lá, mas na verdade eu vou embora para o outro lado. Eu quero me colocar à disposição, mas não para pregar a sua palavra para os ninivitas. Eu quero fugir, Senhor, da tua presença, porque na verdade eles não merecem ser salvos ou se arrependerem, Senhor. Então Jonas, irmãos, ele se dispõe para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele desce até Jope, acha um navio para ir para Tarsis, paga aquela passagem, embarca para ele, e o seu grande desejo realmente é fugir da presença do seu Senhor. E aí você pergunta, pastor, por que Jonas realmente queria fugir? Eu vou lhe dar alguns motivos. Primeiro, nós já vimos quem eram os assírios, quem eram os ninivitas. E Jonas
não queria ir pregar no meio daquele povo. Já imaginou o profeta lá, entrando naquela cidade, crânio de um lado, esfolado do outro, cabeça não sei o que, e ele chegar lá numa praça e dizer: arrependam-se. Mas rapaz, não ia ser coisa boa para aquele profeta. Não ia. Mas muito mais do que isso, irmãos, Jonas, ele sabia quem era o seu Deus. Olha o capítulo 4, versículo 2 de Jonas. Capítulo 4, versículo 2. Ele diz: e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Olha só, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, é provável que Deus salve esse povo. É provável que Deus tenha compaixão desse povo. Então, Jonas, ele se coloca numa situação assim desesperadora. Diz: eu não posso fazer isso. Ele foge então por conhecer os assírios e por conhecer ao seu Deus. Mas para mim, irmãos, o grande motivo que levou Jonas a fugir do seu povo, a fugir de Deus, foi porque ele queria proteger o seu povo. O pastor Palmer Robertson, ele explica isso de maneira grandiosa quando ele diz o seguinte: há mais de 150 anos Deus levantava profetas no meio do povo de Deus, para o povo se arrepender, e o povo vivia na idolatria. Deus queria restabelecer a aliança com o seu povo, e o povo vivia pecando. 150 anos se passaram e o povo vivendo no pecado. Então agora, na cabeça de Jonas, está se cumprindo, por assim dizer, um Pentecostes. Em que sentido? A graça de Deus vai se estender às outras nações, e agora ele não vai ser mais Deus de Israel, ele agora vai ser Deus dos assírios, porque ele tem vindo até nós não temos nos arrependido, e agora ele vai até os assírios vão se arrepender, e nós, os israelitas, estamos perdidos. Então, de fato, Jonas foge porque ele queria proteger o seu povo, porque ele achava que a maneira como Deus estava tratando o povo de Israel agora ia mudar. Deus agora vai atrás dos gentios, e você, israelita, que não se arrependeu e que viveu dessa forma, agora vocês vão se ver, e Deus vai levantar ainda por cima os assírios. Tanto é, irmãos, que de certa forma essa palavra se cumpre, porque os assírios, 20 anos depois, acabam com o reino do norte, destroem completamente o reino do norte. Mas independente disso, queridos, a aliança do Senhor com Israel era feita, e Jonas deveria obedecer a Deus, mas Jonas então desobedece o seu Senhor e tenta fugir da sua presença. Quando eu olho para esse texto, eu paro para olhar para Jonas e digo: Senhor, como somos parecidos com Jonas. Deus nos chamou pelo nome, Deus nos comissionou de uma grande tarefa, e o que nós temos feito? Nós temos fugido de Deus. Ah, pastor, não tenho fugido não. Tem certeza? Tem certeza, irmão, que você não tem tentado fugir da presença de Deus? Provavelmente, se você refletir sobre a sua caminhada com Deus e as atividades que você tem em sua vida, você vai ver que você gasta muito mais tempo com as coisas que a ferrugem e a traça vão corroer, com as coisas que são tesouro desse mundo, que é pura vaidade, do que com a obra do Senhor, do que com aquilo que Ele te vocacionou e te chamou. Não é à toa que o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Precisamos fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é fugir
da nossa responsabilidade. Quando eu olho para Jonas, eu vejo, querido irmão, alguém que estava em Gat-Hefer, na sua cidade, em um tempo de prosperidade, de riqueza, uma vidinha boa, medonha, desfrutando de intimidade com o rei, sendo benquisto porque ele tinha profetizado tudo aquilo, mas agora ele precisava deixar a sua comodidade. Ele precisava agora abrir mão de todo aquilo que ele tinha como alicerce para a sua vida. Era o que? Era o seu sustento, era o que? Era o ambiente que ele vivia, era a sua casa, tudo aquilo que acomodava ele. Ele precisava agora se dispor, ou seja, se levantar e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando eu olho, irmãos, para as nossas vidas, eu fico refletindo, dizendo: Senhor, como estamos acomodados? Eu vou fazer uma pergunta para você e você responda para você com sinceridade em seu coração. Quantos filhos espirituais você tem? Pastor, não pergunte isso não, pastor. E vai ficar mais sério. Quantos anos você já tem de crente? 5 anos, pastor, só. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quantas vidas foram ganhas para o Senhor Jesus? Sabe o que é isso? Nós estamos em Israel, nós estamos em Gat-Hefer, nós estamos com a vida próspera, nós estamos muito bem, obrigado, fazemos parte do povo de Deus, Deus está em aliança comigo, e os gentios que se virem, e os pecadores que pouco se importamos com eles, e as nações que não ouviram falar de Cristo, Deus vai dar o seu jeito. Na verdade, nós temos fugido ou tentado fugir da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Esta noite, querido irmão, eu quero encerrar esta palavra fazendo vocês refletirem sobre algo. Jonas, ele foi chamado por Deus, e o seu chamado era muito claro. E Jonas, ele opta por desobedecer a Deus, de não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Esta noite, querido irmão, você se achegou até aqui. Eu não sei o que é que você imaginava ouvir a respeito de Jonas, mas você se achegou aqui esta noite para ouvir mais uma vez da parte de Deus. Deus falando aos nossos corações: dispõe-te, eu quero lhe enviar, eu quero que você anuncie o meu Evangelho, eu quero que você fale para os perdidos do meu amor. Mas talvez a gente olhe para as pessoas à nossa volta e queira questionar os planos de Deus, e até mesmo, irmãos, decidir a quem nós devemos ou não devemos anunciar esta palavra. Isso não nos cabe. O que nos cabe é obedecer o ide do Senhor. Um dia você foi chamado também por Deus para anunciar a palavra. E a pergunta que eu faço esta noite para você: como você tem respondido a esse chamado? O centro da mensagem do livro de Jonas é Deus. E o nosso Deus é um Deus que nos chamou. A pergunta que eu faço é: como você tem respondido ao chamado de Deus? Querido irmão, certa vez, o reverendo Ronaldo Lidório contou uma história que muito falou ao meu coração.
quando ele passou alguns dias em meio a tribos ali na África, pregando o Evangelho. E depois de alguns dias muito cansados, eles estavam saindo daquela região onde eles estavam. E enquanto eles estavam caminhando, voltando para a base missionária deles ali na África, eles contemplaram lá no alto do morro, bem no alto, crianças jogando bola. Ronaldo Lidório, outros missionários, olhou um para o outro e disse: pai, estamos tão cansados, vamos seguir adiante. Foi quando um dos nativos daquela região olhou para eles e disse: e se fossem os seus filhos? E se fossem os seus filhos que estavam lá em cima, precisando ouvir a palavra de Deus, o que você faria? Você deixaria suas malas e você sairia correndo. Esse amor não é somente para os nossos filhos, mas esse amor e esta compaixão devemos ter por todo o povo, toda raça, toda tribo e toda nação. A urgência é grande. Os campos estão brancos. Onde estamos nós? Estamos cansados, voltando para casa, esperando, quem sabe, quem vem depois subir no monte e anunciar o Evangelho. Deus chamou Jonas e disse: vai agora, Jonas, fazer a minha vontade. Esta noite Deus está lhe chamando e diz: meu filho, vai, dispõe-te e faz a minha vontade. Fugir não é a solução. Semana que vem nós vamos ver que não adianta fugir, porque mesmo você tentando fugir, Deus vai lhe buscar e vai lhe trazer, e você vai fazer o que Ele quer, conforme a sua vontade e o seu querer. Que Deus possa aplicar esta palavra ao seu coração, ao meu coração, e que possamos então ser desafiados pelo Espírito Santo de Deus a anunciar o seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé?